Paz do Senhor, amada igreja, uma boa noite. Damos glórias a Deus por podermos estar aqui novamente, reunidos em torno da palavra do Senhor. Espero que você tenha passado um dia abençoado. Esse dia que comemoramos mais uma vez o Dia dos Pais. Espero que você tenha tido a oportunidade de abraçar, de conviver um pouco mais aí com seu pai, desfrutar da presença dele. Aqueles que já não possuem mais seus pais, que o Senhor possa confortar o seu coração, né? Nós ainda temos o Pai, que é Pai de todos, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que tem olhado por todos, e temos a certeza que tudo, independente de estar com seu Pai ou não, tudo está no projeto, no plano e no direcionamento de Deus para as nossas vidas. E é motivo de felicidade podermos estar novamente aqui, reunidos, como eu disse, em torno da palavra do Senhor, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor já tem preparado para os nossos corações, e nesse início de semana, já podendo desfrutar desse momento e nos preparando para aquilo que Deus já vai estar trazendo nos próximos momentos para nós. E eu já peço a você que aquiete o seu coração, junto com a sua família, junto com os seus. Aqueles que estiverem sozinhos, também aquiete o seu coração, e que nós possamos estar em torno da palavra do Senhor. Mais uma vez, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 90. É um salmo já bastante conhecido, como todos os salmos, mas temos alguns que são mais, né? E esse é um daqueles que nós já temos um conhecimento. Tenho a certeza que pelo menos por uma vez você já pode ter lido esses versos. Então, mais uma vez, pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite, trazendo aquilo que é a necessidade e o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. Então diz a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são a Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu o levas como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Seu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando, na Tua indignação acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e eifado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Interessante nós dividirmos esse salmo em alguns pedaços, né, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor coloca, mas basicamente o Senhor diz da brevidade da vida do homem. E ele começa o salmo na primeira porção colocando qual é o tamanho dele, né, em frente à nossa fraqueza, né? O Senhor é de geração em geração, é de eternidade em eternidade. Ele criou o mundo. Desde que o mundo é mundo, o Senhor já existe.
E diante de tudo isso que o Senhor nos coloca, quem somos nós? E o Senhor já vem nos lembrando quem somos nós. Coloca que nós somos como a relva do campo, que cresce pela madrugada, que floresce, mas é cortada e seca. Que nós somos como a torrente de águas, que passa, e vem nos comparando, vem nos colocando qual é a nossa condição. E isso tudo para que trouxéssemos a nossas mentes quem nós somos perante o Senhor e quem Ele é. Isso tudo de tal maneira para que nós entendamos e possamos nos colocar diante de Deus, pedindo, como é dito no verso 12, condições para contarmos os nossos dias, e para que nós alcancemos corações sábios diante do Senhor, para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem dado para nós. Ainda que o nosso tempo seja curto, 70, 80 anos, quando tem a robustez, como diz a palavra, que nós possamos estar, independente do período que nós estivermos aqui, utilizando de maneira sábia os nossos dias, porque a falta de sabedoria é que nos leva muitas vezes a pecar contra o Senhor, dizendo que a vida é curta, que a vida é breve e que nós temos que fazer aquilo que é a vontade dos nossos corações, que o Senhor tem que atender às nossas necessidades no aspecto de muitas vezes agradar-nos e não fazer a obra daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. E é dessa forma que o Senhor tem colocado para nós não podemos ser assim, E o Senhor nos alerta com relação a isso. E no verso 17, quando o Senhor fala, confirma sobre nós a obra das nossas mãos, nós podemos lembrar de Abacuque 3:2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que o Senhor possa fazer isso em nossas vidas, independente do momento que você está vivendo, independente da idade que você tem, se está ainda na sua juventude, na pouca idade, na flor de idade, ou no meio, ou um pouco mais próximo dos 70, 80 anos, que eu e que você possamos entender que nós temos que fazer a obra do Senhor e contar os dias de forma que eles sejam proveitosos para nós e para o Senhor. E como pode ser proveitoso para nós? A partir do momento que nós entendemos que as nossas vidas não nos pertencem, pertencem ao Senhor. A nossa vida é breve e nós não podemos perder tempo. E o tempo que nós temos que investir é naquilo que vai permanecer, que vai durar, que é a obra do Senhor e aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, através da sua salvação, através da tua palavra, através daquilo que o Senhor tem derramado nesses dias e em todos os momentos. E como foi colocado aqui no Salmo, pelo salmista, no Salmo de Moisés, de eternidade em eternidade tu és Deus. Que nós possamos entender isso, diante de tudo que nós temos passado, que parece que é muito tempo, como foi dito pelo Lucas pela manhã, 120 dias, o que é 120 dias para o Senhor? O que é 120 dias para nós? Onde nós temos colocado a nossa esperança e contado o nosso tempo? Naquilo que os nossos olhos veem? Naquilo que nós sentimos? Ou aquilo que o mundo nos entrega? Que nós possamos entender que nós precisamos de corações sábios para conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nesses 120 dias, passamos por momentos difíceis, como ainda continuamos, e temos a oportunidade novamente de nos reunirmos agora, presencialmente, nos nossos cultos de orações às sextas-feiras. Será que não é esse o momento que o Senhor tem chamado a igreja para fazer algo diferente e começarmos a alcançar corações sábios? Será que não é esse o momento que nós temos que estar reunidos para pedir ao Senhor esse quesito, coração sábio diante do Senhor, para que nós possamos avançar na obra dele? Que eu e que você possamos, de fato, entender o que o Senhor tem propiciado para nós, porque muitas vezes nós temos jogado o tempo que o Senhor tem dado no lixo, não entendendo o que o Senhor tem feito, por falta de ter um coração sábio. Essa é uma palavra para mim e para você, no início dessa noite, como reflexão. Tenho certeza que o Senhor já tem algo mais preparado para nós, mas precisamos de começar a ser confrontados por aquilo que Deus tem colocado na sua palavra
e vivermos tudo isso de forma muito firme, porque o tempo está passando e a nossa vida é breve. E tudo isso vai um dia se findar, se encerrar. Mas nós temos a promessa da vida eterna, e onde nós temos ancorado toda a nossa esperança, todo o nosso entendimento. Que eu e que você possamos mais uma vez nessa noite nos dobrarmos diante do Senhor, refletirmos aquilo que o Senhor tem nos solicitado, para que possamos fazer aquilo que agrada o coração do Pai, aquele que é Pai de todos. Independente do Pai humano que você tem, esse é o Pai que tudo sabe, que tudo vê e que está presente em nossas vidas em todo o tempo, desde o início do mundo. Que nós possamos então agradecer o Senhor por mais essa oportunidade nessa noite. Pai, te louvamos, te engrandecemos, te prestamos culto, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor é digno da honra, da glória, do louvor, das nossas vidas, que nós possamos mais uma vez consagrarmos a Ti, Senhor, não com palavras, mas com atos, no dia a dia, alcançando, Senhor, através de Ti, corações sábios, para podermos viver aquilo que o Senhor tem proposto para nossas vidas, Pai. Aviva a Tua obra, Senhor, no meio da igreja, em nossas vidas, Pai, em nosso lar, em nossos corações, Pai. Que nós possamos estar dispostos a avançarmos diante daquilo que o Senhor tem pedido, Pai. Daquilo que o Senhor tem ordenado em Sua palavra, Pai. Que o Seu reino não pode parar, Deus. Que aquilo que o Senhor irá fazer, independente de estarmos ou não juntos contigo, Pai. Porque precisamos de continuar olhando em frente e seguirmos caminhando, Pai. Dá-nos força, sustenta, Pai, que nós possamos, mais uma vez, nesse domingo, sermos alimentados, Deus, assim como o Senhor tem feito em todo o tempo, pela Tua palavra, pelo Teu direcionamento, pelo Teu Espírito, Pai. Ajuda-nos, Deus, quebranta os nossos corações, que o nosso entendimento seja não guiado por nós ou pelo que nós temos como entendimento, mas guiado por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu querer. Que Teu Espírito Santo venha todos os dias sobre as nossas vidas, assim como nessa noite, Pai. Já agradecemos pela vida do presbítero Robson, que estará trazendo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar preparando o coração dele, a mente dele, conforme o Teu querer, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pois Tu és Deus, e nada e nem ninguém nesse mundo vai mudar isso. Nenhum homem vai conseguir mudar isso, porque isso está estabelecido desde o início, Pai, pelas Tuas mãos e pelo Teu poder. Tu és Deus, Tu és soberano sobre as nossas vidas e sobre o mundo, Pai. Te louvamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja, boa noite. É com alegria, mais uma vez, que eu estou aqui na casa do Senhor, para juntos sermos edificados pelo nosso Deus. Que o Espírito Santo possa estar aí, e eu tenho certeza que Ele está, porque nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. Que Ele esteja nesse momento te ajudando, te capacitando, como Ele está aqui comigo, me ajudando e me capacitando para transmitir a palavra e para você absorver essa palavra e compreendê-la. Amém, queridos? Seja bem-vindo nesse culto, um culto que é para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Vamos abrir a palavra aí em Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 1, no verso 17. Amém? Diz a palavra do Senhor: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Sua maravilhosa palavra, que nos conforta, que nos exorta, que nesta noite, Senhor, mais uma vez, todos nós possamos sair deste lugar, e nós que estamos nos nossos lares, possamos também sermos transformados
impactados por essa palavra. Assim eu oro, crendo a Deus no agir do Espírito Santo. Amém? Irmãos, essa passagem nós vemos o seu contexto, falando do nascimento de um grande homem, falando de João, o nascimento, o anunciamento, do nascimento dele. Ali o seu pai, um sacerdote, teve a revelação de um anjo de Deus, e ali foi falado que a sua esposa, que era estéril, teria um filho. E ali dá todos os relatos, não é? Depois você leia o capítulo 1, onde fala, desse advento, desse momento maravilhoso. Mas aqui nessa passagem onde nós lemos, diz: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes a prudências dos justos. Nós vemos aqui alguns propósitos, apenas nesse verso que nós lemos, nós vemos alguns propósitos de Deus com esta vinda, com a vinda de João, aquele que a voz, que anuncia no deserto as boas-vindas, aquele que estará preparando o caminho para a vinda do Senhor. Interessante que, se nós vermos aqui em Malaquias, dentro desses propósitos, Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, olha o que diz a palavra, no verso 6: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, dentro desses propósitos que nós vemos, com a vinda de João, com o nascimento de João, vindo com a virtude, do profeta Elias, nós vemos nesses versos esses propósitos, e o primeiro deles é essa restauração da família. Nós vemos que vem, o espírito de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. Em Malaquias nós vemos essa mesma passagem ainda dizendo, dos filhos aos pais. E hoje é comemorado o Dia dos Pais, não é? E Deus nos dá essa palavra, restauração de lares, restauração da família. Um dos propósitos, de Deus estar enviando João Batista para preparar o caminho. O primeiro deles, restauração dos lares, restauração da família. Aquele momento, e até antes, o povo judeu, eles entraram numa apostasia terrível, e eles traziam com eles costumes de outros povos, e um dos costumes era a adoração a Moloque. E Moloque veio dos povos rabínicos, ou melhor, arábicos. Dos povos arábicos, eram os costumes deles oferecerem os seus filhos em holocausto. Eles matavam, queimavam seus filhos em oferenda a esse Deus. E os servos de Deus, o povo de Deus, chegou ao ponto de também fazer essas coisas. Vamos aqui em 2 Reis, no capítulo 23, nós vamos ver um momento onde Deus fala, que esses homens deveriam parar com isto. Deus levanta ali Josias. Josias, ele é levantado por Deus para orientar o povo, fazer uma nova aliança com o povo de Deus. E dentre as coisas que foi levantado era esta, que o altar que tinha, para Moloque deveria ser destruído. Depois você veja aí em 2 Reis, no capítulo 23. Então o Senhor começa a ordenar, isso lá no Antigo Testamento ainda, já estavam se corrompendo, e nos tempos de Jesus não eram diferentes, porque todos aqueles costumes, o Senhor entrava com a palavra, enviava os profetas, mas o que acontecia? Eles davam com os ombros. E é uma das coisas que nós vamos ver aqui dos exemplos, dos propósitos de Deus com a vinda de João Batista, que a primeira era a restauração da família, o relacionamento entre pais.
Nós sabemos como era difícil na época de Jesus também. Uma certa ocasião, os próprios discípulos de Jesus impediram, tentaram impedir que as crianças se aproximassem do Messias para receber uma oração. Foi mencionado isso no culto pela manhã. Mas nós vemos que Jesus diz o quê? Deixe vir a mim as criancinhas. Dentro da lei, muitas situações de educação para as crianças eram colocadas. Porém, os judeus, eles traziam para a tradição algo muito pesado. Eles ficavam com um fardo, traziam um fardo muito pesado para o povo, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então a tradição trazia para as crianças um peso muito grande. Até hoje, as crianças de tradição judaica, no judaísmo, eles passam a maioridade com 13 anos, as meninas com 12 anos. Então já passa uma responsabilidade de adultos para quem ainda é um pré-adolescente. Então é um fardo muito pesado, isso a tradição traz. Então Jesus, naquela época, ele veio para o quê? Para restaurar a família. Nós sabemos a situação do divórcio. Abra em Mateus, no capítulo 23. Ou melhor, Mateus 19. Estamos aqui falando dessa restauração da família, o propósito de João Batista ter vindo, um deles. Estamos falando do relacionamento da família, pais e filhos, mas também tinha uma situação muito difícil com as mulheres. As mulheres, elas viviam numa situação de indiferença total. E aqui nós vemos uma situação quando os fariseus se aproximam de Jesus e disse: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-lhe muita gente e curou ali a muitos. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Irmãos, nós estamos falando aqui de restauração de lares, de famílias, e essa igreja foi levantada por Deus com esse propósito, o propósito de restauração. E por isso que Deus traz essa palavra para nós esse dia, não é? Consertar pais e filhos e também a situação conjugal. E aqui Jesus foi confrontado. Ele, porém, respondeu que é lícito o homem repudiar, ou seja, abandonar a mulher por qualquer coisa. E ele respondeu e disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, é restauração de lar, é relação. As relações familiares precisam estar bem ajustadas. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer para nossas vidas. E foi isso que aconteceu no momento de Jesus, não é? No tempo de Jesus, Jesus que ainda não havia nascido. Estamos falando do nascimento de João. João, ele veio para preparar, não é, a vinda do Messias. Mas aqui nós já vemos qual que era das funções de João, não é? Restaurar relacionamentos entre pais e filhos. E também estamos vendo aqui as mulheres, o lar, não é? O casamento. Aqueles homens não ficaram contentes, eles indagaram: mas então por que Moisés criou uma lei dizendo que nós podíamos dar a elas carta de divórcio? Era o que Jesus queria ouvir deles. Jesus disse: olha, por causa da dureza do coração de vocês, por causa da dureza foi permitido isto. Melhor é perdoar. Melhor, amor é isso, irmãos, é se sacrificar um pelo outro. Perdoa. O Senhor quer restaurar relacionamentos nesta noite. Você não está aqui na igreja, você está aí na sua casa, e a sua casa é a extensão da igreja. O lar, o culto começa aí, e Deus está falando com todos nós. Está falando comigo pela segunda vez. É momento de nós vermos a palavra de Deus como ela está aqui colocada para nós e colocarmos em prática. Deus quer restaurar relacionamentos. Mas voltando ali para Lucas, no capítulo 1,
fala mais, não é? No capítulo 1, nós vemos que ele diz então, restaurar esse relacionamento entre pais, entre a família, mas também diz aqui dos rebeldes, e os rebeldes, a prudência dos justos. Queridos, nós somos a igreja do Senhor, nós estamos aguardando a vinda do nosso Deus, e o segundo propósito da vinda, não é, de João Batista nesse momento, era para restaurar, para que houvesse então o arrependimento desses homens rebeldes. Olha, eu fui lá no dicionário para ficar bem claro, rebelde, eu vou ler aqui, é um adjetivo para qualificar alguém que não obedece a ninguém e nem escuta conselhos, que acredita que possui uma autoridade legítima. Também pode ser usado para qualificar uma pessoa que se rebela e que se revolta. Isso é o rebelde. Ele não dá ouvidos a ninguém, ele já tem a verdade absoluta, ele é o dono da verdade. Você está na igreja, o Senhor tem te alcançado, o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem a boa obra que Deus começou, Ele está aperfeiçoando, igreja. E nós temos que dar ouvidos a essa palavra. Nós não somos os donos da verdade, a verdade é essa e ela é que liberta, a palavra do nosso Deus. Nós precisamos dar ouvidos aos homens que são levantados por Deus. Nós precisamos dar, não dar com os ombros, mas dar os ouvidos e absorvemos esses ensinamentos da parte de Deus. Olha o que diz aqui a palavra, vamos lá em Deuteronômio, abra em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, olha o que diz a palavra: quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócio de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Ou seja, em qualquer situação, em qualquer necessidade tua, o que Deus te orienta, você que é um servo de Deus, e se você ainda não é, hoje é o dia de você aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. O que Ele nos orienta, igreja? Quando nós precisamos de algo, de uma resposta, mas nós nos dirigimos aos sacerdotes, não é? Então, e subirás ao lugar onde escolheu o Senhor teu Deus. Aonde Deus escolheu para você estar plantado? Aqui fala de igreja. O Senhor preparou um lugar para você estar plantado. O Senhor preparou para você um sacerdote. O Senhor preparou para você homens, mulheres que estão dobrando o joelho, se humilhando na presença do Senhor, para trazer a boa palavra para você, para mim. É um dependendo do outro, amém? E o que fala aqui? Para você deve ir até o lugar onde Deus te plantou, igreja, e chegando lá virás aonde? Ao sacerdote, verso 9, levitas, e o juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que te for de juízo, e farás conforme o mandato da palavra que te anunciarão, do lugar que escolheu o Senhor. Então, está entendendo? Nós não podemos ser rebeldes. Se você está plantado numa casa de oração, se o Senhor tem colocado você junto de uma igreja, junto de um sacerdote, junto de irmãos, você precisa dar ouvido ao que Deus tem falado através desses homens. Nós não podemos ser rebeldes. E diz aqui a palavra, no verso 10, e farás conforme o mandato da palavra que vão te anunciar nesse lugar. Nessa noite, o Senhor tem me usado para anunciar a palavra para você, para abrir os teus olhos, para você compreender o que é servir a Deus, o que é servir ao Senhor. Foi para isso que Ele enviou João Batista, para acabar com os problemas conjugais e para levar o povo a se arrepender, a não ser rebelde. E Ele continua: vai fazer o que te mandarem, o que te anunciarem, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Você tem sido ensinado nesse lugar? Eu tenho, irmãos.
Eu tenho aprendido muito nesse lugar, nesses 16 anos que aqui estou. Tenho aprendido muito. E tenho muito que aprender ainda. E o Senhor tem me capacitado para aprender e para ensinar também, porque nós precisamos uns dos outros. Conforme o mandato da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, e não desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. O verso 12: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor seu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá. Misericórdia, irmãos, misericórdias. Lembra-se de Judas? Judas estava todo o tempo caminhando com o Senhor. Foi um dos discípulos de Cristo. O Senhor sabia o que estava no coração daquele homem. O Senhor Jesus dando oportunidade a todo momento para ele. O Senhor, Ele é amor, Ele é misericórdia. E nesta noite, mais uma vez, Ele está agindo com misericórdia para conosco. Obedeça ao Senhor. Aquilo que falarem para você, que estiver na palavra, obedeça, porque é Deus falando. Tome cuidado com os conselhos de homens. Se alguém te falar, se o sacerdote te falar, se não estiver na palavra, você não precisa brigar com ninguém. Fique quieto. É melhor assim. Fique quieto, não indague ninguém. Descanse. Deus não vai fazer nada contra você. Mas se está na palavra, não seja rebelde. Que o Senhor possa amolecer os nossos corações. Que o Senhor possa trabalhar de uma maneira gostosa nas nossas vidas. Permita o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Amém? Mas o que mais que ele fala, não é? Ele ainda diz: restauração de lares, conversão, de pecados. E para quê? Com propósito, para preparar, glórias a Deus, um povo bem disposto. O que é um povo bem disposto? Bem colocado, determinado, animado, corajoso, decidido, entusiasmado, organizado, disposto em servir. Você tem essa disposição? Porque nesta noite, se você abrir o teu coração, o Espírito Santo vai te encher de boas disposições. O seu coração estará transbordando de alegria. Deus quer fazer isto. Deus, Ele pode fazer isto. Esse é o propósito. João veio com esse propósito: restaurar as famílias, pregar o arrependimento e preparar um povo bem disposto. Olha, eu estou falando de João. Você sabia que o papel de João era anunciar a quem? A Jesus. Qual que é o papel da igreja? É o mesmo papel de João: anunciar Jesus, falar de Jesus. Mas para isso, amados, nós temos que estar com os nossos lares bem resolvidos. Nós precisamos estar com os nossos corações convertidos. Não podemos ser rebeldes. E, fazendo isso, estaremos bem dispostos a fazer a obra do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta. A pessoa bem disposta, ela não sofre perseguições? A pessoa que é bem disposta, ela não sente tristezas? Ela não sofre? Ela não padece? É lógico, irmãos, que a gente padece. Nós temos o Senhor, nós temos entregado a nossa vida a Ele, mas nós passamos por momentos difíceis, sim, por momentos tribulosos, sim. 120 dias, foi muito bem lembrado hoje aqui, 120 dias dessa pandemia. Está sendo momentos de alegria? Você pode se alegrar com isto? Você que é servo de Deus, você que está com o seu lar restaurado, você que tem a disposição em servir ao Senhor, você está alegre com isto? Irmãos, ninguém está alegre. Ninguém está alegre. Então, aqui agora entra a mensagem para esta noite. O tema que o Senhor me deu é: como manter a disposição em momentos difíceis. Como manter
a disposição em servir a Deus, como ser fiel ao Senhor, como estar, não é, com os nossos lares da maneira que Deus quer. Como fazer isto? Como ser bem disposto no momento da tristeza? E para isso eu quero te convidar para você abrir aí em Neemias, lá no Antigo Testamento. Neemias, olha o que Neemias começa a falar aqui no capítulo 2. Ele diz o seguinte: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Quem era Neemias? Quem era esse jovem que agora, na presença de um rei, olha que ousadia, ele está na presença de um rei, entra de uma maneira cabisbaixa, triste, abatido. O rei fala para ele: o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Você não está doente. Isso é problema no seu coração. O que está acontecendo? Vamos ver quem era Neemias? Aqui no capítulo 1, olha só, as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu, só para você se localizar, e mais para frente você vai entender o porquê que estou falando isso agora, é mais ou menos mês de dezembro, tá bom? Guarda isso aí. No 20º ano, estando eu em Suzã, fortaleza. Então olha, ele estava ali no mês de dezembro, numa fortaleza, um local, se é fortaleza, é um local bom, né? Estava seguro. Enfim, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então ele estava num local seguro, estava ali, não é? Na Babilônia. E o que acontece? Ele vê um dos seus irmãos, porque um grupo já havia retornado para Jerusalém. Ciro havia permitido isso. Nós vemos isso no livro de Esdras. Foi permitido o retorno de alguns homens. Zorobabel já tinha voltado, construído ali o templo. Então, mas outros ficaram ainda no cativeiro. E Neemias é um desses. Ele estava no cativeiro, estava a serviço, estava trabalhando num lugar forte. Que lugar que era esse? No palácio do rei. Então ele vê um dos seus amigos, então ele faz a seguinte pergunta, né? Como está lá os nossos irmãos que saíram daqui, né? E foi permitido o retorno deles. Como eles estão? Como está Jerusalém? E a notícia não foi boa. Então aquele jovem, acredito eu, um jovem senhor, ele, num local seguro, ele faz então essa pergunta. E no verso 4, no 3, e disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a notícia, que Neemias, um serviçal, não é, ali do rei, trabalhava no palácio. Nós vamos ver mais para frente que era um copeiro do rei, estava ali, acesso contínuo com o rei, tudo que o rei comia ele também comia, ele tinha que experimentar tudo antes. Ele estava muito bem, ele não tinha motivo para ficar triste. Mas quando veio essa notícia dos seus irmãos, o que ele fez? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por muitos dias. O que nós aprendemos aqui já de imediato com este homem? Quando veio uma notícia de tristeza, uma notícia ruim, e nós estamos passando por momentos difíceis, a todos os dias, a todos os momentos, notícias que nos entristecem, óbitos, pessoas que estão ficando enfermas. Também tem notícias boas, né? O Lucas acabou de dizer aqui, o pastor José Luiz, a irmã Valquíria, né? Venceram esse momento, graças a Deus, não estão mais com a Covid, mas os tratamentos continuam, não é?
Então é momentos de tristeza, nós nos alegramos um pouco, mas quando a gente cai na realidade, puxa vida, mas ainda não tem a vacina, nós estamos ainda aqui nessa situação. O que esse homem fez? Quando ele recebeu uma notícia, chorou. É óbvio, chorou. Ele se lamentou por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui nós já começamos a aprender que o que nós devemos fazer no momento de tristeza. A palavra em Tiago diz: está alguém contente? Ele deve cantar louvores. Está alguém triste? Nós devemos orar. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros, mas o momento agora é de orar. Nós retornamos com os trabalhos presenciais, reunião de oração. Você está disposto? Você está disposto a estar aqui dobrando os joelhos nas sextas-feiras conosco? Porque quando nós estamos tristes, a palavra de Deus nos ensina, através aqui de Neemias, o copeiro do rei, que se tornou um grande governador de Jerusalém, dizendo que ele orou, ele lamentou-se por muitos dias. O momento, igreja, é de oração. Ah, mas eu quero voltar, eu não estou com muitas saudades dos louvores. Mas quem que não está? Quem que não está com vontade de louvar, de adorar o Senhor? Mas o momento agora é de orarmos. Você está disposto? Mais uma vez eu digo, está disposto, está disposta, querida igreja do Senhor? Porque Neemias fez isto. E vamos continuar. Ficamos só na oração? Ele só orou? Não. Ele continuou, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Muitas das vezes não adianta você ficar só chorando, você tem que tomar, não é? Outras decisões, outras reações. Você chorou, veio o choro, opa, eu tenho que agora fazer alguma coisa. Você ficar só chorando não vai resolver nada, então eu preciso o quê? Orar. Dobre o seu joelho, comece a orar. Se você está dentro, né, das condições de estar aqui conosco, venha orar conosco. Se você não puder, ore na sua casa, mas não deixe de orar. E também jejue, consagre. E sabe por que ele estava fazendo isso? Neemias, ele estava bem. Neemias não estava com o rei, ele não estava doente, não. Ele estava comendo bem, estava se alimentando bem, estava bem empregado. Ele chorou pelos seus irmãos. Ele chorou pela sua igreja. Jerusalém, lá em Jerusalém, sabe o que tinha lá? Já tinha sido construído o templo. Ele chorou por isso, a sua cidade natal. Você tem chorado pelos irmãos que estão abatidos? Você tem chorado por essa igreja? Você tem chorado? Você tem jejuado? Você tem buscado a Deus com humilhação mesmo? Deus quer isso. Essa é a disposição que Deus espera de nós. E vemos aqui que continua. No verso 5 nós vemos uma outra reação de Neemias. Ele chorou, ele orou, jejuou, mas ele tem depois um outro passo, vamos colocar assim, ele começa a confessar pecados. Olha lá no verso 5, e disse: ah, Senhor meu Deus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a falar: Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, aqueles que guardam os teus mandamentos, aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, atente-se a estes. Ele começou a fazer uma oração, não é? Bíblica perante Deus. Olha, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus maravilhoso, tremendo, e aqueles que são fiéis, o Senhor honra. Comece a orar e a confessar a grandeza de Deus. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite.
pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão de pecados, porque nós pecamos contra ti. Momento de tristeza, ele estava intercedendo. Volto a dizer, Neemias estava numa boa situação, e Deus usou a vida dele, e Deus quer usar a tua vida, para você orar, para você clamar, tenha disposição para isto. E foi o que Neemias faz. Então ele começa a confessar pecados dele, do povo judeu, do povo de Deus, a reconhecer que nós somos falhos, a reconhecer que nós precisamos da graça e misericórdia do Senhor. Você reconhece isso, que você é falho? Queridos, como Paulo disse, o Senhor Jesus veio para salvar os pecadores, e eu, Paulo, e eu digo agora, e eu, Robson, sou o pior deles. O apóstolo Paulo fez essa oração, e eu faço essa oração também. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu sou falho, eu sou pecador. E você, tem essa disposição? E continua, no verso 8, na oração, né? No 7 ainda ele fala, de todo nos corrompemos contra ti, nós não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Olha ele reconhecendo o porquê do cativeiro, o porquê que o povo estava lá numa grande miséria, ainda não sofreram, ainda não tinham reconhecido, não tinham aprendido ainda. Até quando, irmãos, nós vamos sofrer? Até quando? Vamos reconhecer que Deus, Ele é soberano em nossas vidas, E no verso 8 ele começa a falar algo interessante. Ele começa, a dizer, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que está falando aqui? Senhor, eu reconheço, nós erramos, peço perdão aí para os meus irmãos, nós erramos, mas Senhor, lembra de algo, o Senhor prometeu que se nós nos arrependêssemos, o Senhor ia nos trazer em paz, o Senhor ia nos dar vitória. O que é isso? É trazer em memória aquilo que nos dá esperança. Queridos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas no momento de luta nós temos que lembrar a misericórdia de Deus. Traga em memória as bênçãos relatadas nessa palavra para a tua vida. Olha, o tempo está indo, eu queria falar mais aqui, mas vamos aqui para Salmo 23, traga a existência, o Salmo 23 para a tua vida. Olha o Salmo 23, a gente pode falar até de cor, mas para nós não errarmos e não passar vergonha, deixa eu ler aqui, olha lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Traga em memória isto, no momento da tristeza, da luta, momentos de aflições que todos nós estamos passando, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada vai nos faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente por águas tranquilas. Traga isso em existência para a tua vida nesse momento de tristeza, momento de luto. Não esqueça, o Senhor é conosco, e se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Nós nos entristecemos porque nós somos falhos, mas nós precisamos olhar para o alto, olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. E continua, Ele refrigera a minha alma. Senhor, eu preciso que o Senhor refrigere a minha alma nesse momento de tristeza. Estou vendo tantos irmãos sendo abatidos, morrendo. Senhor, mas refrigera a alma, refrigera o coração dos familiares, dê a eles essa esperança, que eles fiquem firmes, que ninguém desanime, que ninguém olhe para trás nesse momento, mas que nós possamos estar sempre olhando para Cristo. Ele é o nosso Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, irmãos, nós estamos andando pelo vale da sombra da morte, sim ou não? Nós estamos, muitos estão passando pelo vale da sombra da morte, e o que o Senhor fala, ainda que eu passasse por esse momento, eu não vou temer o mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco, igreja. Então,
É difícil falar, né? O momento é de tristeza, mas alegre-se no Senhor, porque esse momento ele vai passar. Ele vai passar. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias também falou isso. E qual é a maneira de nós alegrarmos o coração de Deus para nós nos fortalecermos? É sendo obediente a Ele. Alegre o coração de Deus, seja obediente a Ele, Ele te fortalecerá e você vai passar esse momento em nome do Senhor Jesus. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Queridos, a bondade, a misericórdia do Senhor, ela tem andado conosco todos os dias. Todos os dias ela tem andado. Ela tem andado. No capítulo 2 de Neemias, ele toma todas essas decisões. Ele chorou quando ficou sabendo daquela decisão, daquela notícia, da situação que estava, os irmãos em grande miséria em Jerusalém, os muros caídos. Então o que ele fez? Chorou. Mas ele ficou só chorando? Não, ele orou e jejuou. Depois disso ele faz confissão de pecados. Depois disso ele traz em memória as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, ele se encoraja. Aqui agora no capítulo 2 o que acontece? Sucedeu pois no mês de Nissan. Lembra que eu falei que no capítulo 1 nós falamos do mês Quisleu, que era mais ou menos o mês de dezembro? O mês de Nissan é mais ou menos o mês de março e abril. Então dezembro, ele ficou orando, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, entre 4 a 5 meses, foi o tempo que ele chorou, jejuou, fez confissão de pecados, que ele trouxe em memória as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Então no capítulo 2, ele entra e começa: no ano 20º do rei Artaxerxes, no mês de Quisã, estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Porque não estás doente? Não é isto tristeza de coração? Então temi. Ele temeu muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei. Irmãos, olha como é importante você orar. Tudo aquilo que já falamos até aqui, como é importante você tomar essas decisões no momento de tristeza, de uma notícia, de você interceder pelo próximo, orar, fazer confissão de pecados, trazendo em memória as bênçãos de Deus. Deus preparou o momento certo, irmãos. Foram 4 a 5 meses, ele naquela ansiedade, naquela expectativa. Chegou o momento, ele entra na presença do rei, e naquele dia o rei olha para ele de uma maneira diferente. Eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus cutucou-lhe o rei: olha o meu servo aí, faça menção, por que ele está triste? E ali, irmãos, leia todo esse capítulo, leia todo o capítulo 2, você vai ver o que Deus fez. Deus usou a vida daquele rei, vou resumir aqui, usou a vida daquele homem, tudo o que Neemias precisava para retornar para Jerusalém, para abençoar os irmãos que estavam ali em grande miséria, para restaurar os muros, aquilo que estava causando a tristeza no coração de Neemias. Ele conseguiu a vitória, porque ele tomou esses passos de orar, a disposição. Veio uma notícia ruim, ele não se trancou, ele não se calou. Não, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, Deus fez um grande milagre, porque aqueles lares foram restaurados. No capítulo 3 você vai ver que as famílias, cada família começou a reconstruir os muros, houve uma unidade ali. É isso que Deus quer. Deus abençoou Neemias de uma maneira tremenda, deu todos os suprimentos para ele, para fazer o trabalho. Chegou, ele animou os irmãos, ele chega ali, depois você vai ler aí, ele é animado, o povo é animado por Neemias. Deus quer que você anime um ao outro,
Não é isso que a palavra de Deus, um ao outro ajudou, o teu irmão diga esforce-te, tenha bom ânimo. Nós temos que levar uma palavra de ânimo, para animar. Neemias foi lá para Jerusalém, o povo estava em grande miséria. O que aconteceu? Eles foram animados, quando eles receberam a notícia, olha, estou vendo que está tudo aqui, né, de uma maneira terrível, mas olha as cartas que eu tenho em minhas mãos, olha o que o rei tem feito por nós. Eles se alegraram muito. Aquele povo que estava triste e abatido, Deus restaurou de uma maneira maravilhosa. E o inimigo se levantou, os rebeldes se levantaram, mas isso é assunto para um outro dia. Amém, irmãos? Eu quero concluir aqui. Você tem permitido o Senhor trabalhar na tua vida? Você está disposto a orar? Você está disposto que o Senhor restaure a sua família, a sua união com seu pai, com seu filho? Você, pai, que muitas das vezes trata o seu filho de uma maneira meio grossa, uma maneira que está faltando amor. As cartas de Paulo, muitas delas falam que nós não podemos causar a ira dos nossos filhos. Como você tem cuidado do seu filho, pai? É o seu dia hoje, né, papai? É o nosso dia. Eu também sou pai, sou avô. E você, filho, você tem honrado o seu pai? É o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai, os teus pais, para que você viva bem. Você tem feito isso? Tem essa disposição. Tem essa disposição. Amém? Deus está te dando uma oportunidade para mudar a sua história. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. A sua palavra vem sobre as nossas vidas como bálsamo, como refrigério, Senhor. Muitos podem pensar que é uma palavra pesada, uma palavra de exortação. Senhor, é uma palavra de amor. Num dia como este, onde nós temos o Senhor, o nosso Deus, como nosso Pai, o nosso papai, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado também por esta igreja ao qual o Senhor tem nos plantado. Muito obrigado pelas famílias que estão juntamente conosco. E nós, ó Deus, estamos intercedendo por essas famílias, porque os momentos são maus, mas nós temos um Deus bom, um Deus que cuida de nós. Senhor, em nome de Jesus, alegra os corações, alegra essas famílias, dê ela a disposição em te servir, em obedecer a tua palavra. Assim eu oro, Senhor, grato a ti. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, igreja. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém, glória a Deus. Mais uma vez fomos presenteados pelo Senhor por uma palavra abençoada. Mais uma vez o Senhor derramou sobre as nossas vidas a misericórdia e a graça. Louva a Deus pelas instruções que foram dadas através da palavra de Deus. E se nós temos passado por momentos difíceis, a minha casa, a sua casa, mais uma vez o Senhor vem e pontua como devemos agir e chama atenção, e acredito que seja o ponto que podemos estar reforçando, é a fé de Neemias naquele que tudo pode, e que nós possamos mais uma vez depositar as nossas confianças e nos dobrar diante de Deus, daquele que pode resolver todas as coisas e todos os problemas que nós temos. Amém? Mais uma vez, queremos deixar aqui o nosso agradecimento a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos líderes, todos aqueles que estão envolvidos na obra, que têm se disposto, aqueles que estão aqui por trás de tudo isso que nós temos de estrutura para a internet, para fazer os vídeos, Nós glorificamos a Deus pela vida deles e pedimos que Deus continue abençoando a cada um e derramando a sua porção de forma especial, conforme a necessidade de cada.
Mais uma semana, abençoados, recebemos a palavra do Senhor e não podemos deixar de fazer a nossa parte. Aquilo que é colocado por Deus para nós como responsabilidade, o Senhor não vai fazer. Então, mais uma vez, deixamos aqui o convite, como ordenância do Senhor para os dízimos e as ofertas. Querido irmão, querida irmã, é fato que precisamos de fazer a nossa parte. Então, nos esforcemos para que possamos de forma assertiva, com obediência, diante daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, trazer e compartilhar, devolver aquilo que é Deus Senhor para as nossas vidas. Então, se você se sente confortável no aspecto de trazer o seu dízimo até a igreja, venha, traga os dízimos, estão abertas as portas. Ainda temos os trabalhos aqui durante o dia, o pastor e outros estão presentes aqui para receber o seu dízimo. Se você se sente confortável de fazer o depósito, temos na página da igreja a forma de fazer isso via depósito bancário, pelo seu celular, pelo seu computador, enfim. Não existe impedimento para que você possa fazer isso, a não ser o seu próprio coração. Que o seu coração possa estar inclinado a continuar, assim como o meu e de todos, a contribuir para que a obra continue. Essa obra que foi desejada ser feita pelos anjos e que o Senhor nos deu essa oportunidade, esse privilégio, que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor tem solicitado sobre as nossas vidas. Reforçando os trabalhos dessa semana. Na segunda-feira começamos às 10 horas com a Hora da História. Que você, que eu, que nós possamos como igreja trazermos os nossos filhos. São poucos minutos, mas importantes para que os nossos filhos continuem recebendo daquilo que o Senhor tem sobre a vida deles e sobre as nossas vidas, que é a sua palavra e os seus ensinamentos. Na terça-feira, continua com a live das mulheres no Instagram, às 15 horas. Bênção, tenho visto lá alguns trechinhos, a Mary acaba falando algumas coisas para mim e, de certo modo, nessas pequenas porções, ainda que nós não consigamos, como homens, acompanhar, tem sido bênção, E louvo a Deus pela vida daquelas que têm se disposto também a fazer a obra e trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus por elas. Quarta-feira, às 19h30, nossa escola bíblica, Pastor Helder, tem sido bênção. Eu tenho sido edificado e tenho sido ensinado na palavra. Deus tem usado a vida do Pastor Helder e tudo aquilo que, com o passar dos anos, o Senhor já derramou sobre a vida dele e ele tem compartilhado conosco através do conhecimento da palavra e do Espírito Santo, e que nós possamos nos esforçar para continuar nesse tempo, nesse período, compartilhando a palavra. Na quinta-feira te faço um desafio, Vinícius Pereta, às 10 horas no YouTube. Convido todos os jovens, adolescentes, toda a igreja a participar, que tem sido bênção para as nossas vidas. Um jovem já sendo grandemente utilizado pelas mãos do Senhor, nós glorificamos a Deus por isso. E é isso que queremos na nossa igreja, que todos, independente da idade, possam estar executando a obra. E há espaço para todos. Assim como Vinícius está ali, temos outros jovens que podem estar contribuindo. É nesse momento que nós possamos estar, através do YouTube, nas quintas-feiras, às 10 horas, compartilhando junto com o Pereta essa palavra. Sexta-feira, reforçando, 19h30, nossa reunião de oração. Temos a transmissão pelo Facebook, mas aqueles que podem estar aqui, que nós possamos estar juntos, Foi dito aqui a questão da oração, precisamos de nos esforçar. Por muito tempo desejamos estar aqui nesses 120 dias e agora temos a oportunidade. Como foi dito, é bênção e é gostoso estar podendo louvar o Senhor, mas esse momento é um momento muito importante, um momento que nós podemos nos debruçar, nos dobrar aos pés do Senhor, interferindo, melhor dizendo, colocando as nossas necessidades diante de Deus para que Deus venha interferir ao nosso favor, venha trabalhar ao nosso favor. Então que nós possamos estar ali
fazendo o nosso preenchimento, né, as nossas inscrições através da ficha. É um formulário eletrônico, uma planilha eletrônica do Google, onde tem algumas perguntas que você possa estar ali passando passo a passo as informações e que possa estar aqui junto conosco, podendo compartilhar mais esse momento. E sábado, às 19h30, live dos casais. Bênção pelo Instagram. Glórias a Deus, é mais um trabalho que nós podemos estar juntos. Como foi dito, a casa do Senhor, é necessário que as famílias estejam estruturadas. Então esse é um momento fundamental para a igreja, um momento onde nós temos sido abençoados pelo nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, na edificação dos nossos lares. Amém? Que independente dos trabalhos que nós temos, que eu e que você continuamos a buscar o Senhor nos nossos lares, com as nossas famílias, resgatando a tradição do culto doméstico, né, que por muito tempo a gente não tem visto. Acredito que seja o momento para estarmos buscando novamente esse ato junto à família e fomentando isso, né? Que não fiquemos somente nos trabalhos que temos aqui, participemos deles e continuemos a buscar o Senhor. Amém? Mais uma vez, glórias a Deus pelos nossos pais que nos trouxeram ao mundo, né? Foram instrumentos do Senhor em nossas vidas e queremos ser gratos, né? Mais uma vez pela vida dos nossos pais, que o Senhor possa estar derramando uma bênção especial na vida de cada pai, sobre a vida de cada pai, que nós como filhos possamos honrá-los, como foi dito, é uma promessa, é um mandamento com promessa, né, que nós possamos estar cumprindo isso. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pai e pela vida daqueles que de alguma forma contribuíram como pai na minha vida, né, trazendo um ensinamento, trazendo algo que edificou a minha vida, que me trouxe de alguma forma um benefício, né? Então, que nós possamos nesse momento agradecer por tudo que foi colocado hoje, nessa noite, e pela vida dos nossos pais, uma bênção especial. Amém? Senhor, te louvamos por tudo, por este culto, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. E agradecemos de forma especial pela vida dos nossos pais, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles de forma única, de forma especial. Tu és um Deus que sustenta, que ampara e que capacita. Que o Senhor possa estar fazendo isso, Pai, sobre a vida de cada pai. Nós precisamos de Ti para que possamos trazer o ensino aos nossos filhos, para que possamos trazer o sustento aos nossos filhos, Pai, através do Teu agir, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo cada pai nesta noite, Senhor. Que nós possamos estar em todo tempo e fora de tempo, nos debruçando, nos derramando diante de Ti, Senhor, para que possamos ser pais segundo o Teu coração, segundo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Completa a obra na vida de cada pai, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados por Ti, que possam estar sendo visitados, Pai, de forma diferente, que possam ser quebrantados, Deus, e que possam se entregar a Ti, Deus. E aqueles que já continuam, que estão encaminhados contigo, que possam continuar, Deus, se entregando e deixando-se ser moldados por Ti, Pai, para que possam ser instrumentos na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, no seu lar, Pai. E glorificamos, Deus, por essa palavra, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que há de fazer, Deus. Confiamos em Ti, Pai, que em todo tempo possamos estar trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, Deus, para que possamos caminhar seguindo para o alvo, que é Ti, Senhor, que é a Tua salvação, que é tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e com promessa, e muitas vezes já como algo efetivo, Deus, onde nós podemos estar desfrutando. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu sustento, Pai, pela minha vida e na vida de todos que estão aqui, Senhor, reunidos em torno desses equipamentos, Senhor,
para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, Pai. Amém. Que você e que eu possamos ter uma noite, um final de noite de domingo abençoado na presença do Senhor e uma semana nas mãos e desfrutando da graça de Deus. Deus abençoe, uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.